Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um On Live. Nesta quinta-feira, a gente não poderia, de deixar aí um aviso, nós estaremos ao vivo aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Para você que acompanha o nosso programa, entra lá na página Programa Vem Pra Rua, Gastronomia e Cultura. E já vou logo pedindo para vocês, tem um aviãozinho aí embaixo, quem quiser convidar seus amigos, convida, já aproveita agora, antes da gente começar essa entrevista incrível, porque eu acho que o assunto de hoje, ele é sério tanto para mim quanto para você. Nunca um momento pediu tanto, que tenhamos resiliência. Essa palavra vem sendo falada todos os dias, mas o que é resiliência, Eu pergunto para vocês que estão aí online com a gente, quando você se depara com um grande problema, você corre, você chora ou você enfrenta? Eu acho que aí está a resposta mais difícil que a gente tem. Pode-se afirmar que você é uma pessoa resiliente ou não, dependendo da forma como você age nesses momentos de estresse, nesses momentos de correria, de luta diária que a gente tem. E hoje eu não poderia deixar de falar de um convidado muito especial. Eu sei que ele ainda não está online, daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente, que é o Robson Ramushi. O Robson Ramushi, ele é terapeuta transpessoal e fundador e sócio-diretor do grupo Resiliência Humana, que hoje já alcança quase 8 milhões de pessoas. O Robson, eu conheci ele há um tempo atrás, fazendo cursos no Instituto Tadashi Kadomoto, como um profissional, um terapeuta maravilhoso. Sempre recebi assim muitos feedbacks dele de como agir. Então vou estar convidando aí o Robson para estar aqui com a gente toda segunda-feira. Traz um entrevistado aí especial para você. Vamos ver aí o Robson, se ele já está online. Olá! Tudo bem aí? Tudo bem? Deixa eu só arrumar aqui o som, aumentar um pouquinho, que eu Eu preciso também estou ouvir arrumando você. aqui. É isso aí, a gente vai se ajeitando, né, Robson? Com certeza. Tecnologia, a gente também aqui começou a partir do zero e a gente está se adaptando aqui. Hoje eu já fiz com o Edu Chiniachik e a gente deu uma apanhada, mas aos poucos a gente vai tocando o pau. Com certeza. Seja bem-vindo. Eu não sei se você já conhece esse canal da Analice Nicolau, que se chama On Live, Onde a gente vem trazendo aí profissionais para trazer um pouco mais de esperança, de fé, de resiliência, Principalmente. E eu sei que tem muita gente que está acompanhando a gente que não sabe, Robson, o que é resiliência, como é que é a resiliência? Vamos dizer assim, eu até diria que não é uma técnica, não é nada. Ou você tem ou você não tem, mas você pode também adquirir, Fala um pouquinho para a gente sobre a resiliência na sua vida. Resiliência é um termo da física, né? Muita gente pergunta no Resiliência Humana, que a gente tem as mídias aí, tanto YouTube, Instagram, Facebook, tem quase 15 milhões de pessoas aí em todas as mídias. Perguntou o que é resiliência. Resiliência é um termo da física que vem da gente deformar um material e ele voltar ao seu estado natural sem perder suas propriedades. Como se eu envergasse uma barra de ferro, soltasse ela, ela voltasse ao estado normal e eu pudesse usar ela na obra, assim, ainda sem perder as propriedades dela, vamos dizer assim. Foi nos anos 70, 80, assim, veio para a psicologia, que é resiliência dentro da psicologia, eu ter uma diversidade, ter um problema, enfrentá-lo positivamente e seguir o meu caminho em direção ao meu objetivo. Nessa pandemia, e junto com o Tadashi, como você me apresentou aí, falou, já estava aqui ligado, a gente começou a criar algo novo e a gente começou a definir a resiliência como uma diversidade, é um problema, eu olho para ela positivamente e eu saio muito melhor lá na frente. Você também já fez os cursos e sabe que se eu não trago o aprendizado, eu não melhoro e eu repito.
Então, que a gente possa trazer sempre um aprendizado dessa diversidade para a gente colocar em prática na nossa vida e também para a gente ensinar outras pessoas. Porque quando eu ensino outras pessoas a ser mais resiliente, isso é uma moeda, é um alimento para mim e me faz também me tornar cada vez mais resiliente. Aí muitas pessoas perguntam, é possível se tornar mais resiliente? Sim, é possível se tornar mais resiliente. Como? Olhando para os erros como trampolim para eu me tornar uma pessoa melhor. Então são situações, pessoas, comportamentos, sentimentos que aparecem na minha vida e todo mundo aqui vive um probleminha, não há quem não tem. Levanta a mão aí quem não tem, né? Isso é claro. Então, da gente poder olhar para esse problema, para essa diversidade, como algo que vai fazer a gente evoluir e se tornar uma pessoa cada vez melhor. E isso vai potencializando a gente. Tem alguns fatores que também fazem nós nos tornarmos mais resilientes. E uma das coisas que eu mais gosto é a criatividade. Quando a gente põe a criatividade, o bom humor, nessas adversidades e ver o positivismo, ver o lado bom da coisa. Toda a história tem o lado bom e o lado ruim. Então, quando eu vejo que aquilo lá, aquela adversidade está acontecendo para eu me tornar melhor, eu me torno mais resiliente. Tem pessoas que já vêm com essa resiliência embutida pelo histórico da família. Sim, então, se minha família já passou por vários problemas e eu vivenciei aquilo, eu tomei muitos nãos, aquela coisa que a gente faz na vida, eu já venho com uma preparação já embutida. Minha família vem da 25 de março do Brás, e lá quem não é resiliente não sobrevive, porque tem o concorrente, tem o cara que está ali, tem a confusão, tem toda uma coisa. Então, minha família vem da 25 de março, então eu já trouxe muito dessa resiliência. E a história do resiliência é muito engraçada também, porque vem em honra ao meu avô. Meu avô foi expulso do Líbano, por causa que não vem ao caso de religião, teve que deixar terras para trás. No navio, quando ele veio do Líbano para o Brasil, ele perdeu a esposa e 2 filhos. Então ele chegou sem o que ele tinha e sem o que ele amava, né? E ele podia ter ido para o álcool, para o suicídio, para a depressão, para uma doença, mas não, ele foi super resiliente e se reconstruiu aqui no Brasil, frente às adversidades. Conheceu a minha avó, que também era libanesa e veio da mesma região que ele, e a partir dali fez um novo casamento e se formou a minha família, onde o meu pai é o mais velho. Então, foi muito resiliente. E quando eu vim criar o Resiliência Humana, foi muito em honra essa história também da minha família por parte de mãe. Também tem, mas não quero me alongar, um dia eu conto, mas também tem uma história muito resiliente, e foi daí que criou o Resiliência Humana, que é RH Robson Amush, Resiliência Humana, que são as minhas iniciais, e foi uma coisa que agora virou mais moda ainda, porque a gente precisa muito. O Robson, a população brasileira ela tem muito disso, né? Porque se a gente for ver a história dos nossos antepassados, né, que debravaram aí oceanos, vieram de outros países, se a gente for ver isso na nossa essência, a gente tem muita resiliência, né? Só que muito tempo ficou adormecido isso também, né? Essa mistura de etnia, eu falo que é a beleza do brasileiro, né? Esse brasileiro que não desiste nunca, está sempre atrás de inovar, é um povo que um ajuda o outro. A gente está vendo a beleza nessa pandemia de um ajudar o outro, mesmo com poucas coisas. Eu não tenho, eu tenho pouco, eu vou dividir o meu lá para fazer. Tem o lado ruim, mas eu gosto de ver sempre o lado bom das coisas. E essa mistura, então, eu falo que a gente tem que ser muito grato aos negros, aos índios, aos portugueses, depois aos imigrantes, que foram quem fizeram toda essa história, e eles foram muito resilientes para a gente estar aqui hoje. Então a gente tem que agradecer muita coisa do que aconteceu lá, para a gente estar aqui onde a gente está. Hoje a gente está num lugar que não tem muitos efeitos naturais, que é um lugar gostoso, que a terra dá tudo que a gente planta. Então a gente tem que agradecer muito por onde a gente está e por essas pessoas terem começado tudo isso. Essa mistura faz a gente ser criativo e ter ideias. Como uma ideia, uma inovação nasce? Várias pessoas de lugares diferentes, idades diferentes, religiões diferentes, profissões diferentes, famílias diferentes, uma falando um pouquinho se nasce uma inovação, né? Então a gente é feito dessa inovação, dessa criatividade. É uma coisa nata nossa, brasileira. E é o que eu falo para as pessoas. Se você está num lugarzinho parado,
usa a sua criatividade para sair desse lugarzinho, para você alcançar o seu objetivo, seja na família, seja no trabalho, seja na relação, seja na escola, seja onde for, entende? Para a gente começar a usar, a aumentar esse nosso autoconhecimento, tirar os aprendizados, como eu disse, e seguir em frente mais leve e feliz, né? Você é uma pessoa super resiliente, né? Eu tenho uma miscigenação muito grande, né? Imagina, alemães, portugueses, índios e italianos. Olha essa mistura que deu, né? Então, Uma mistura é disso boa. que vem essa força da gente, né? Robson, as pessoas, assim, a gente quer sempre saber, para quem não é muito resiliente, né? Existem técnicas que a gente possa usar ou métodos que você usa como terapeuta que faça com que a pessoa olhe para isso mais, né, fortemente para se tornar uma pessoa mais resiliente? Sim, existem técnicas, a constelação familiar fala muito, eu sou constelador familiar, terapeuta transpessoal, renascedor, faço renascimento, sou coach, sou formado na Associação Brasileira de Traumas, sou formado lá no Tadashi, no Expandindo a Consciência, e tem várias, tive grandes mestres que me direcionaram para isso. Uma das primeiras coisas que a gente tem para se tornar muito resiliente é saber os nossos talentos e nossos valores. Eu sou diferente de você, que é diferente do outro. Se fosse todo mundo igual, não teria tanta graça. Então, a gente reconhecer nossos valores, reconhecer o que a gente é bom, tá? Que eu não querer me comparar com o outro, não ter inveja e assumir esse meu poder faz muito bem. E esse poder vem da onde? Da nossa honra, dos nossos ancestrais. Tem uma brincadeirinha que eu faço muito que é, faz um desenhozinho, você já fez isso aí, sabe? Põe você, põe seus pais, põe seus avós, como se fosse uma árvore genealógica, né? E reconhece as habilidades e as forças que a sua família tem. Automaticamente você reconhece isso em você. Existem outros métodos também para a gente reconhecer nosso valor, mas a sociedade, ela só sobreviveu porque a gente se uniu. Se a gente for voltar na época das cavernas, a gente não tinha dentes grandes, a gente não tinha garras boas, a gente não corria muito bem, mas a gente usando nossa inteligência e cada um usando o que tinha de melhor, fez a gente estar onde a gente está. Então, o primeiro passo para a gente fortalecer nossa resiliência, que eu acho, é a gente reconhecer nossos valores e parar de se comparar com os outros. Potencializar aquilo que a gente que nós somos bom. Você é uma ótima comunicadora, é uma pessoa super carismática, é uma pessoa que agrega e faz pessoas. Esse é seu valor. Você tem que pôr isso para o mundo e para as pessoas poderem entregar também os valores dela. A união de duas pessoas boas fazem se unir. A gente fez uma constelaçãozinha sobre essa pandemia, de quais são as empresas e quem vai sobreviver perante o que está acontecendo. E a gente vê que quem vai sobreviver são as pessoas que vão se unir. Pessoas diferentes, empresas diferentes, que vão um apoiar o outro para se fortalecer e passar por mais essa adversidade e crescer. Quem ficar isolado nesse momento Esperando, né? vai ficar descartado. Então agora é o ganha, ganha, ganha e cada um dar o seu melhor. Então acho que cada vez mais o primeiro passo para tudo isso é a gente reconhecer os nossos reais valores, o que a gente é bom, para a gente poder entregar isso para o mundo e se aproximar de pessoas boas, que também vão dar o seu melhor, e nessa troca de confiança, que é uma base de muitas coisas, a gente fazer a coisa ir para frente e a gente ter muito sucesso e tornar a vida mais fácil. A vida é fácil, a gente que complica. É verdade, Robson. E assim, querendo ou não, como você acabou de falar agora, né? Muitas vezes a ajuda não precisa ser financeira, né? Mas se você sabe que aquela pessoa que está no seu lado ali, aquele seu amigo, ele tem potencial para algo, por que não estimular ele a fazer isso, né? Justamente. Eu tive uma live com o Maurício Benvenuti, que foi um dos fundadores da XP, e hoje está na Start, está morando no Vale do Silício. Agora ele está aqui por causa da pandemia, mas está morando no Vale do Silício. E ele falou uma coisa que é uma sacada muito grande, que é muito com isso. Tem uma frase do Resiliência Humana que é assim: conheça pessoas diferentes, de locais diferentes, profissões diferentes, idades diferentes para você. E ele fala: vai conhecer uma pessoa por dia.
Conheça, se abra para conhecer uma pessoa diferente por dia. Aí eu perguntei, para quê? Para você entender as dores dela, o sucesso dela, as dificuldades dela, abrir a empatia, abrir a compaixão, para você também colocar o que ela fez de melhor na vida dela, no seu negócio, na sua vida, e você também poder dar os seus aprendizados, as suas histórias para ela poder usar também isso em prol dela. E essa troca de energia, isso fortalece demais. Então, É a muito gente se bom. unir, cada vez está aí. A gente está vendo que a pandemia, o que eu faço, reflete na Analice, que reflete no Tadashi, que reflete no outro. Se a gente não se unir agora para fazer isso, isso é um dos pilares da resiliência. Ter pessoas ao lado fortes, mentores bons, pessoas melhores que eu, para me ensinar, a coisa vai ficar meio... E a gente vai ficar ali É. sofrendo, e aquela historinha correndo, andando em volta, em voltas, até tirar o aprendizado. Robson, você poderia ensinar alguma coisa para a gente aqui, né, para o pessoal que está assistindo? Porque tem muita gente que, que não consegue sair do lugar, Hum, né? A gente vê isso todos os dias, que a pessoa está sempre ali, por mais que a gente tente demonstrar, porque não adianta você pedir para a pessoa fazer algo diferente, para ela sair daquele lugar cômodo, né? Mas o que que a gente pode fazer no dia a dia, mudar esses hábitos da gente? o medo paralisa, né? O principal sentimento que faz a gente não agir é o medo. Tá? Tem a raiva, tem a tristeza, tem a ansiedade, tem um monte de outros sentimentos, mas na maioria deles existe um medo por trás, tá? O medo de dar errado, o medo do julgamento, o medo de... E a gente tem que saber que a gente vai errar, sim? Não tem como a gente... O mundo tá onde tá porque errou. Você tem uma história super bonita, você já não errou? Um Nossa, problema que era, muitas vezes. um problema que Muitas. era desse tamanho, você transformou num negócio desse e depois você falou assim, Agora eu nossa, não olho era para trás e tudo... digo assim, gente, o que que era isso? Entende? Mas porque a Então a gente não gente enxerga, né? não enxerga. Então a gente poder olhar, saber que o medo é uma parte nossa. A gente vai ter sempre o medo. Eu tenho uma frase que eu bolei junto com o Décio, que é o meu professor de constelação. Numa das lives a gente falou: o medo é um bom conselheiro. Sim, o medo vem para mostrar para a gente o que fazer, o como fazer e o que não fazer. Mas a gente ficar parado por esse medo. Se você tivesse Verdade. parado pelo seu primeiro medo, sei lá, qual que foi Não, seu primeiro medo lá na sua faculdade, lá atrás? Você não estaria hoje como uma nossa. jornalista que fez essa caminhada de sucesso, você ainda estaria lá onde? Estacionada, Não, entende? se eu com 24 anos, quando eu recebi o convite para vir para São Paulo para participar da Casa dos Artistas, eu tivesse, ai não, eu não vou, vou ficar aqui em casa, e não tivesse saído, hoje eu não estaria onde eu estou. E também não teria trazido tantas outras pessoas juntos, né? Porque a gente acaba trazendo, fazendo um movimento muito bonito, muito grande, e outras pessoas também vão crescendo junto com você, né? É bem por aí. Então, a mudança, quando eu mudo, quando eu me permito, as outras pessoas mudam também. Isso é claramente o que você está falando aí. Mas ficar paralisada no medo não dá, e a gente tem que tocar a vida, entender o que o medo está dizendo para nós, qual que é o conselho. É uma coisa que a gente estava brincando esses dias. Existem pessoas que têm uma certa idade, mas têm um espírito jovem. E tem pessoas que são jovens e têm um espírito velho, porque elas começam a colocar muitos nãos na vida, muitas restrições, e não se abrem para conhecer pessoas novas, para fazer coisas diferentes, para tomar um rumo que já não está mais acostumado. Chega de fazer o mesmo caminho para o trabalho, chega de sair com as mesmas pessoas, chega de comer a mesma comida, e a gente começa a colocar restrições e não para a vida. A vida é positiva, é para o mais. Então, quanto mais a gente se abre para esse novo, parece que mais a gente se fortalece. E o medo, a paralisação, a gente está ligado ao não. Então, esse não vai restringindo cada vez mais a gente, vai deixando a gente de chegar aos nossos objetivos e a coisa fica ali. Então, se você tivesse falado esse não lá atrás, de não vir para a casa dos artistas lá atrás, você não estaria onde você está hoje. Então, foi um sim. Verdade.
eu tenho certeza que você veio com medo, não veio? Vim com medo, mas foi com medo mesmo. É isso mesmo, essa frase que todo mundo, se está com medo, vai com medo mesmo. É isso mesmo. Sim, E é mas engraçado, olha, Robson, porque assim, em outros momentos que aconteceram, né, lógico, de eu estar com medo, eu pensava assim, peraí, mas lá atrás você conseguiu, mesmo com medo, por que que agora você não vai? e essa é uma ferramenta maravilhosa que você falou. Todo mundo aqui, nessas 200, quase 300 pessoas que estão nos assistindo, mas no YouTube aí eu não estou vendo, porque eu fechei aqui, senão eu me perco, é, tem histórias de sucesso, tem coisas boas na vida. Tá? E a gente poder relembrar dessas histórias. Eu já consegui lá atrás, eu consegui na minha época do colégio falar um poema, eu consegui na época da faculdade apresentar meu TCC, eu fui corajoso de fazer uma coisa que eu tinha medo na minha adolescência. E essas são gatilhos e ferramentas potencializadoras para a gente alcançar novos sonhos. Então é um alimento. Eu brinco muito, e você lembra disso. Lembra de um momento de coragem que você já teve na vida. Lembra um Verdade. momento de amor e de felicidade que você já teve na vida. Lembra de um momento de espiritualidade dentro do que você acredita, dentro da sua espiritualidade, da sua crença, que você tem. Usa essa ferramenta para te levar e sair desse medo, dessa coisa que está te paralisando, esse alimento, essa força, para te colocar lá. Entende? Tem o Resiliência Humana aí, que vem com um monte de frase. Pega frases que te fazem sentir muito bem e coloca ela no celular, coloca ela na parede. Você entra aqui no Resiliência, a gente está no espaço do Resiliência, aqui em São Paulo, que a gente voltou dentro das ordens aí, todo protegido, voltar a trabalhar. Tem frases espalhadas pelo escritório inteiro. Então as pessoas olham aquilo e aquilo te fortalece. Não precisa ser uma frase aleatória. Né? Pode ser algo que já existe dentro da sua vida. Todo mundo aqui. Põe no comentário aí, galera, histórias que você teve de amor. Põe aí histórias que você teve de coragem, de sucesso. Todo mundo tem. Alguém vai falar, eu não tenho. Não. Refaz aí direitinho, que lá na sua história, na sua infância, tem algum momento bom para você se alimentar, para alcançar o que você tem. A gente tem uns comentários aqui, ó, Melo Imaculada, perdi muitas oportunidades por causa do medo. E é realmente isso, a gente deixa de viver, né, algumas coisas, algumas situações na vida da gente, de ir num restaurante legal ou ir conhecer pessoas ou cidades diferentes, porque primeiro é o medo que vem, não vou deixar para ir outro dia. Isso de deixar para outro dia, se procrastinar também, né, Ramushi, é uma coisa que é do ser humano e que se a gente não der esse passo adiante, a gente não vai fazer essa movimentação da resiliência, né? Que é você sair da onde você está, do momento turvo, e ir para a luz, ir para a coragem, né? Sem medo nenhum. É isso mesmo. Se a gente não andar, se a gente não agir, a ação, a coisa fica lá e a gente fica paralisado. Então a gente precisa se fortalecer e tem alguns gatilhos para a gente se fortalecer, como esses que a gente falou, para a gente chegar e alcançar lá. Senão a gente fica parado nessa zona de conforto, a vida vai passando, a vida vai passando, a vida vai passando, a vida vai passando, e eu fico ali naquele lugarzinho. A vida é boa, o mundo é bom, a gente veio para ser feliz, a gente veio É. para ter abundância. Nosso país é abundante. Por que tem tanta dificuldade, entende? Então, se a gente entrar nesse autoconhecimento, fortalecer nossa inteligência emocional, usar nossa flexibilidade, aumentar nossa resiliência e a gente determinar o que a gente quer e ter claro isso, a gente vai atrás, entende? Então a gente tem que ter um sonho e tomar a decisão de fazer tudo por aquele sonho. Entende? Então muitas pessoas falam, eu não tenho sonho. Tem sim, todo mundo tem um sonho guardadinho aí dentro desse coração, dentro desse peito. E a gente ir atrás disso é o que faz a vida ser feliz e movimentar para alcançar. Entende? Então se a gente fica paralisado e não realiza nossos sonhos, a nossa vida fica medíocre, triste, depressão, ansiedade. A vida é movimento. Tá? Se você pega pessoas deprimidas, pessoas que estão muito ansiosas, elas estão todas encolhidinhas. O medo faz a gente paralisar. Então a gente precisa achar formas para a gente se movimentar. O movimento faz, quando eu me movimento, quando eu ajudo o outro, quando eu faço algo que eu quero, como é que você fica? É.
É muito mais entende? gostoso, né? Tem que acordar de manhã, abrir os braços e falar: vida, eu estou aqui. Pronto para isso e tomar a decisão de ser feliz, entende? É isso aí. Eu brinco muito, quando você acorda, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? A maioria das pessoas é tomar banho, ir ao banheiro e escovar o dente. Quando você escova o dente, você simplesmente só escova o dente para frente do espelho para se achar bonita, ou você olha para o seu dentro do seu olho e fala: hoje o seu dia vai ser maravilhoso. Você é foda e vai conquistar tudo o que você quer. Você vai conseguir realizar aquilo, já se vê realizando aquilo. Vê se muda o seu dia. Muda Agora, se você, completamente. Muda agora, se você completamente. acorda e fala, puta, fudeu, tenho aquele problema, não vou conseguir resolver. Nossa, não estou me sentindo muito bem hoje. Ixi, Maria, vou ter que me encontrar com aquela pessoa que eu não gosto. Você já sabe como vai ser seu dia. Se eu vou encontrar com alguém que eu não gosto, eu já digo assim, ó, vou lá só para ver o que tem de diferente. Eu falo assim, eu vou lá para aprender algo com essa pessoa. Tá? Tem uma coisa que Verdade. cada vez mais eu vejo que as pessoas elas não conseguem mais tomar um feedback, algo que as pessoas falam. E cada vez que eu falo o Tadashi, eu falo, Tadashi, fala aí o que eu estou errando. Entende? Tem lá aquela brincadeira que a gente fala do feedback negativo. Me dá o feedback. E tome isso como um elogio para você se tornar uma pessoa melhor. Ou não, e fala, essa pessoa está me criticando porque ela é uma sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Não, vamos nos tornar melhor, entende? Agradece por esse feedback. Fala, se você está me dando esse feedback, isso faz parte de mim, eu reconheço isso dentro de mim, eu vou melhorar. Tudo bem, tem os feedbacks que falam, isso não tem nada a ver comigo. Isso é uma coisa mais. Tudo bem, a gente tem que saber Aí você diferenciar entra isso. no ouvido e deixa sair no outro. Pronto. Mas aquilo fez parte de mim, aquilo fez sentido, me mexer um pouquinho, deixa eu me tornar melhor. Qual que é a ação que eu tenho que tomar para melhorar? Tem uma frase do Beto, e você conhece bem, foi meu psicólogo, você também acompanhou bastante ele, que ele fala: para cada pensamento negativo, para cada sentimento ruim, uma ação positiva. Sim? Então, Verdade. que eu tome uma ação positiva. Robson, me ouve aí, que aqui o Instagram acho que deu um probleminha técnico. Só lembrando aí, as pessoas não deixem, tá, de entrar na nossa página lá no YouTube. É que caiu aqui, travou. É, tocou meu telefone, na verdade eu esqueci de desligar, peço desculpa. Não faz mal, aqui tá entre família, aqui tudo pode. Só lembrando uma coisa, né, Robson? Você tem o Instagram Resiliência Humana, tem Resiliência, né? Também é de vocês. Tá travando aqui, Robson. Acho que a energia aí tá. Oi, oi, oi. Vou continuar falando então aqui, gente. Vocês podem acompanhar o Robson pelo Resiliência, tá? No Instagram. Tem também o Resiliência Meg, tem o site da Resiliência, tem livros incríveis que o Robson escreveu aí também com Tadashi Kadomoto. Essa live vai ficar gravada no nosso canal no YouTube, então se você não conhece ainda, entra lá no YouTube, tá? É Programa Vem Pra Rua, Gastronomia e Cultura, lógico que agora é feito de dentro de casa. A gente chamou de novo, valeu agora, Voltei, o pessoal já voltei. está indo embora. Se você não estiver aqui, o pessoal já começa a ir embora. Já. Se cair, eu volto, galera. Fique aí. Chama mais gente, compartilha com as Eu caio, mas eu pessoas. levanto, né? É isso. Você estava falando, o Resiliência Humana, hoje a gente está no Instagram, no Facebook, a gente tem um blog que é o Resiliência Meg, a gente tem a página Seu Amigo Guru, Resiliência Kids, Homem na Prática, Pílulas de Resiliência. A gente tem uma série de ações para se comunicar com as pessoas, tem um para o lado Tem feminino, lojinha também, tem tem a a lojinha. lojinha, e a gente vem através de vários segmentos para dar autoconhecimento para as pessoas. Tem pessoas que o Instagram funciona, tem pessoas que o texto funciona, tem pessoas que o livro funciona, tem pessoas que as pulseirinhas funcionam, e a gente foi indo por todos os caminhos
para poder entregar o que faça sentido para cada um. Porque para um funciona o livrinho da gratidão, que é escrever o Moleskine Novo, que a gente lançou com um projetinho de vida aqui para a gente seguir e fazer. Para outras pessoas, ler. Esse aí eu não tenho, eu vou entrar no site. Esse é o então, novo, porque né? esse eu não tenho. Pílulas de Resiliência, a gente lançou agora no final de O maio. Luiz, Vou te o Luiz mandar tá de falando aqui presente. que quer um. O Luiz Vou está mandar falando para aqui que quer vocês. um. Hein? Então a gente criou várias maneiras das pessoas poderem começar o caminho do autoconhecimento. Com essa pandemia deu para perceber que se a gente não cuidar disso, não cuidar do coração, as coisas vão desandar, né? Então a meditação funciona para alguns, o yoga funciona para outros, a leitura funciona para outros, a espiritualidade, a inteligência espiritual, que está vindo muito forte agora, funciona para outros. Então, para cada um, funciona de uma maneira. Então, a gente foi indo em várias áreas para poder abrir os caminhos para as pessoas começarem esse caminho. Você sabe muito bem que o caminho do autoconhecimento tem começo, tem meio, mas não tem fim. Que bom que é saber eu lidar com os meus sentimentos. Que bom que é eu lidar, ver que eu estou ansioso e entender por que eu estou ansioso, o que está me deixando ansioso, o que é a ação que eu tenho que tomar para essa ansiedade ir embora, para quem que eu tenho que ligar, para quem que eu tenho que perdoar, quem que eu tenho que honrar lá atrás, qual que é o comportamento que eu estou repetindo. Então, fazer esse trabalho de autoconhecimento é maravilhoso. E a gente está em caminho para mostrar algumas alternativas. Então, a gente fez esse mundo de coisas e foi me perguntar, Muxi, como você começou isso? Fazendo, tá? O Resiliência começou lá no meu quartinho, na minha sapateira, com a minha esposa, eu tenho uma foto, depois virou um escritóriozinho pequenininho. Eu lembro quando você começou, que não tinha chegado, eu acho que tinha chegado a 50 mil seguidores. Não, 50 seguidores. mil? É. 50 seguidores, eu acho que era. Foi em 2014, 2015? Isso, maio de 2014, era pequenininho. E a coisa foi tomando uma proporção. Eu já estava ali, ó, seguindo as frases positivas, não sabia o que era resiliência, não sabia internamente o que era realmente ter gratidão, né? Porque você falar a palavra gratidão é uma coisa, né? Você sentir ela realmente é outra. Com certeza. Para quem está perguntando, resilienciahumana.com.br, acessa lá que vocês vão achar várias coisas interessantes. O Resiliência Humana começou quando ele teve bastante sucesso, foi quando a gente fez o pote da gratidão. O que eu fiz? Um pote da gratidão que era, não sei se você vai lembrar, a gente pegou tipo aquele aquáriozinho redondo, colocou uma flor de lótus no meio, pegou um monte de post-it e cada dia eu colocava uma coisa pequenininha que foi grata para mim, que me deixou feliz, que me deixou mais completo. E no final do ano você pegava esse pote e ia tirando quantas coisas boas aconteceu na sua vida e você não dá valor, tá? Porque a gente vai deixando, porque a gente fica com atenção, e isso é uma questão de sobrevivência muito maior no que é ruim. E isso vem lá de trás do nosso cérebro reptiliano e vem aí a um contexto mais diferente para quem gosta de estudo. Então a gente coloca muito mais o foco no que pode dar errado, mas o que potencializa a gente, o que leva a gente às conquistas, são essas coisas boas. Então a gente tem que muito dar valor a esses pequenininhos, para a gente poder ver o que fez esse grandioso. E a gente dá valor, quando a gente fez esse potinho da gratidão, foi onde o Resiliência começou a mostrar. E aí vem o livrinho da gratidão, que a Carla fez com todo amor, junto com o Tadashi, que a gente vende pra cacete, para as pessoas poderem validar o que é bom. A gente tem que escrever é bom pra caramba, né? Essa coisa do digital, às vezes, passa desapercebido, mas o escrever faz uma beleza muito boa. Eu sempre digo, na escola a gente aprende sempre a copiar para acabar, né, decorando melhor as coisas, né? E quando você também passa situações positivas na sua vida, você também colocar isso no papel. O Luiz também faz como é que é o nome do livrinho? É um diário, 365 um diário que dias. cada dia ele escreve algo positivo, algo que ele fez. Quando é que foi a última vez que você comeu uma pizza com seus amigos? Então isso vai ativando a sua memória, né? Isso vai tirando você do sofrimento e colocando você mais na energia do amor. Isso tem se trabalhado muito agora, né, Robson?
É isso mesmo. Desculpa se eu falei palavrão aí. Minha mãe falou para não falar mais palavrão nas lives, Ai, que ela fica fica tranquila, triste. não Bom, é por mas maldade. eu Eu acho que venho, eu venho, existe o eu venho me palavrão. policiando. Não, mas existe o palavrão quando você fala com raiva e maldade, e o palavrão quando você fala brincando e com amor. Então, tem conotações totalmente diferentes, né? Um compromisso por dia, que é é o livro que a gente vem batendo sucesso aí, já se tornou um best-seller e está cada vez mais aumentando. A gente não para, está indo para a sexta edição, mais de 60 mil livros vendidos. As É pessoas que justamente quiserem isso. comprar, as No pessoas que Resiliência, quiserem comprar entram aonde? no resilienciahumana.com.br. É justamente isso, você ter uma atividade por dia para poder escrever e fazer algo para você entrar em contato com você. Eu brinco muito. Todo mundo se alimenta, todo mundo faz esporte, as pessoas rezam, as pessoas querem ter um momento com quem gosta e ter um momento consigo mesmo. As pessoas estão deixando de se curtir, deixando de olhar para dentro. E esse movimento que o Luiz falou, que você fala de escrever, faz a gente entrar para o nosso mundo e a gente olhar para ver o que a gente está precisando. Então, esse livro também é uma ferramenta que a gente desenvolveu, eu e o Tadashi, para fazer as pessoas chegarem aos objetivos, seja profissional, pessoal, intelectual, financeiro, família, relacionamento, social e por aí vai. Eu vi um comentário que passou agora aqui, Robson, já passou correndo, mas eu captei aqui, que a pessoa, ela falou que ela só pensa em coisa negativa. Qual técnica ela pode usar ou o que ela pode fazer para não entrar somente nesses pensamentos negativos? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o que esse pensamento está me dizendo. Tá? Os pensamentos ruins, eles vêm para nos mostrar algo, tá? Só que muitos são irreais e a gente tem que trazer ele para a nossa realidade. Isso é real ou isso não é real? O que está acontecendo aqui é negativo mesmo? Eu preciso dar atenção ou não? Tá? E olhar isso com carinho dentro da nossa realidade. Tá? O negativismo, a gente precisa dele para sobreviver e tudo. Só que tudo em excesso nos faz mal. Tá? Então a gente tem que também, uma técnica milenar, como é que eu tiro um pensamento ruim da minha cabeça? Colocando um bom. Sim, minha mãe já falava uma coisa assim, e eu fui aprender isso na psicologia transpessoal, lá com o Tony Robbins. Mexer a nossa fisiologia, mexer o corpo. Se é colocar uma música e dançar, se é ir varrer a casa, se é fazer alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mexer o corpo, tá? A gente fica paralisado. Quando a gente mexe o corpo, a gente ativa algumas coisas dentro do nosso sistema que faz a gente mudar automaticamente de pensamento. A outra é dar um significado diferente para aquilo que a gente está pensando. Então eu penso, eu vou sair na rua e vou morrer. E eu dou um significado diferente. Eu vou sair na rua, mas eu posso ir protegido de máscara, luvas, passar o álcool gel e me proteger e não acontecer nada comigo. Então é eu buscar um outro significado para aquilo que está acontecendo. E a outra coisa é pôr o foco em outra atividade, pensar em alguma coisa boa, sim, e juntar essas três, mexer o corpo, dar outro significado e pôr o foco em outra história, faz eu sair desse pensamento negativo. Tá? Existem pessoas negativas que só falam em coisas negativas porque elas têm um histórico muito ruim atrás, por trás da família, e às vezes o negativismo é um pedido de ajuda. Sim, então da gente poder abrir a nossa empatia, parar de querer ser compreendido e compreender o que tem ali por trás desse negativismo e poder contribuir na vida das pessoas para que elas enxerguem de uma outra maneira, de uma outra ótica, de um outro lugar que também tem o lado bom da história, que ela não precisa mais ficar olhando com tanto negativismo, entende? Então, às vezes, esse negativismo e pessoas que reclamam muito são pessoas que estão cansadas, entende? Então elas estão dando muito mais do que elas podem. E a gente tem que olhar com carinho para entender o que elas estão tanto cansadas, o que elas estão pedindo para a gente poder contribuir na vida delas. Entende? Porque ali todo mundo tem um pedido. Então, no silêncio tem um pedido, no choro tem um pedido, na raiva tem um pedido, no negativismo tem um pedido. E a gente começar a abrir nosso coração, por a empatia à prova, a compaixão, para entender o que está sendo pedido por trás desse negativismo.
entende? Então a gente olhar com Sim. carinho e existem N ferramentas. E, de novo, o autoconhecimento é o caminho. Meditação, tá aí o Tadashi bombando, livro, um monte de curso gratuito, vocês aí, através desse papo gostoso, trazendo um monte de coisas diferentes, mostrando um caminho legal também. Então, a gente buscar o que faz parte e o que eu gosto para sair desse lugarzinho e deixar isso de lado para trás. É É um verdade. A movimento, gente a gente tem que se precisa, movimentar. precisa, a gente precisa olhar com mais amor, né, para o outro e não esperando nada, né? Não quero nada em troca, eu quero apenas dar amor para você, ou se você não quiser, tudo bem, eu estou aqui, né? Independente do momento, da hora. Eu acho assim, eu sempre falo para os meus amigos, eu estou aqui e de vez em quando eu fico de olho também, numa foto postada, num texto postado, o porquê que a pessoa está fazendo isso. Eu acho que a gente precisa olhar nesse momento, principalmente pelo que a gente está passando, que eu acho que não poderia ser um momento mais oportuno, né, para a população mundial de olhar para dentro de si, que estava precisando realmente, e olhar um para o outro, estender a mão, mesmo que não precise tocar, né, Robson? E assim, a última pergunta aqui que eu queria fazer, qual a importância, né, da resiliência nesse momento da pandemia que a gente está vivendo? Para poder falar para essas pessoas que estão assistindo a gente, qual o nosso papel aqui, o que a gente pode fazer com resiliência? Quem vai ser mais sucesso e quem vai sobreviver é os que vão se adaptar melhor às mudanças. Sim? Então a dica é: saia do velho. O velho não vai funcionar mais. Crie o novo. Sim? Ah, Mushi, como eu crio o novo? Você é criativo pra cacete, você tem pessoas boas, vai atrás de pessoas que possam contribuir, tá um monte de gente se ajudando, tem um monte, vai se autoconhecer, vai ver os seus sentimentos, vai reconhecer por que você está paralisado, deixe as dores para trás, faça as pazes com quem que tem que fazer, reconheça o que você... Uma coisa que caiu uma ficha para mim, o que realmente importa para mim. Né? Fez a gente ficar 90 dias, 100 dias dentro de casa, sei lá, já perdi a conta de quantos dias a gente está dentro de casa. O que é realmente importante para você? Né? O que que eu tenho que fazer para ir alcançar isso? Isso não vai cair do céu. Eu tenho que ir em direção a isso. Então eu me adaptar a essas novas mudanças e me tornar uma pessoa mais resiliente. Eu sei que eu tenho que chegar no ponto, sair do ponto A e chegar no ponto B. O como eu vou chegar, tanto faz, eu tenho que ser flexível. Essa rua não dá mais para ir, não dá mais para fazer as coisas sem máscara, não dá mais para eu ficar repetindo esse mesmo comportamento, porque ele só me afasta das pessoas. Não adianta eu querer ter razão sempre, porque não? Que se a gente se torne um eterno aprendiz. Sim, eu quero ser sempre um ex-aluno, eu quero sempre ser um aluno, eu quero sempre aprender coisas novas. Tá? Verdade. Eu tinha um paciente que vinha aqui no Resiliência, ele falava, o que está acontecendo? E ele falava, agora eu estou fazendo um curso novo, eu falo de mecânica. Eu falei, mas de mecânica, você quer ser mecânico? Não, mas eu aprendi tanto na mecânica, tem tantos processos, tantas coisas legais que eu posso trazer para a vida de uma maneira diferente. E aí passava um tempo, eu falava, e agora, o que você está fazendo? Ele fazendo aula de desenho. E ele ia aprender a desenhar. E depois ele foi fazer culinária, e foi fazer outras coisas, e ele não parava de aprender. E aí ele tinha assunto para conversar com todo mundo, tinha formas e maneiras criativas de criar coisas novas. Então, por quê? Ele era um eterno aprendiz. Então, da É gente se isso. tornar um eterno aprendiz. Vamos aprender, ninguém nasceu sabendo. Para de querer achar tudo, pede ajuda. As pessoas estão com uma dificuldade grandiosa de pedir ajuda. Se eu não sei essa coisa de tecnologia, qual que é a minha vergonha de falar, Ana, que legal que você está transmitindo ao mesmo tempo em duas plataformas, me ensina, entende? De chegar, às vezes eu estou com dificuldade para ajudar alguém, de ligar para o Tadashi, ligar para o Edu Shinyashiki, ligar para a Roseli da editora Gente, ligar para meus grandes mestres, para a Sandra, que é astróloga que eu gosto muito. Sandra, eu estou com um probleminha assim, não estou conseguindo resolver. Ter um outro olhar de fora, sair um pouquinho daquele turbilhão da onde a gente está, para poder ter uma outra visão. Qual que é o problema de eu errar? É isso mesmo.
Entende? É Parar estar da gente aberto, ser, né, Rob? parar da gente ser rígido com a gente mesmo, tá? Uma coisa que eu vejo também, as pessoas estão abandonando rotinas, tá? Elas estão deixando a vida doida fazer a coisa acontecer e deixando de lado o que é realmente importante para a gente. A gente pegar um papelzinho e escrever o que é importante para mim, sim, e ir atrás disso e colocar o foco nisso, tá? Eu fiz uma brincadeirinha hoje com o Edu, a gente faz uma live todo dia, meio-dia, e foi uma brincadeirinha assim. Todo mundo tem um cabinho e um carregador de celular, porque quando a luzinha fica vermelha lá e o celular vai descarregar, já sabe onde tem uma tomada e já está ali com o seu Verdade. cabo e seu carregador pronto. Mas aí a pergunta que a gente jogou é: como você se recarrega? Qual que é o seu cabo? Qual que é a tomada que você precisa ligar para você estar com energia, para fazer o seu dia a dia, tá lá em cima e você tá com autoestima boa? Então vai descobrir o que te faz bem, vai atrás disso. Sim, É isso se aí. for ficar olhando lá só o jornal com coisa ruim, não estou falando que não Não tem dá, que ver, porque a não gente tem que dá. estar antenado com o que está acontecendo, com as notícias, para saber bolar o plano, estratégia. Mas o que te alimenta? O que te É verdade. recarrega? Se é Deus, se é família, se é o namorado, se é se alimentar bem, se é o exercício físico, se é a yoga. Começa o seu dia assim. Olhando Não, para si, né? justamente, porque aí seu dia já vai ser, ó, É tranquilo. isso aí, Então hoje Rob. de manhã eu, ó, toquei o pau, fiz tudo o que eu precisava, dei uns beijinhos na minha esposa, rezei, meditei, visualizei o que eu queria para o meu dia, olhei no espelho e falei um monte de coisa legal. Sim, agradeci pelo que eu tenho, brinquei com meu filho, fiz o ritual lá, o cafezinho que eu gosto, tomei um cafezinho gostoso com meu filho, fiz lá a frutinha dele, o miolinho, papai, o miolo. Eu adoro quando ele senta ali, come o queijinho dele, o miolo. Quer tesão, quer coisa mais gostosa que isso? Isso é o que me recarrega. Essa é minha tomada. E se eu não me Verdade. recarregar, eu vou ficar aí reclamando, reclamando, reclamando. Então, que a gente acha como se recarregar. Cada um tem a sua maneira. E que eu não acho que o dele é o certo e queira impor o meu. Cada um sabe o seu. Né? Então, Tá acho que na hora isso de todo é. mundo, tá na hora de todo mundo olhar para dentro, Robson, né? Amado, eu agradeço muito pela oportunidade, pela entrevista. Você sabe que você mora no meu coração. Eu Várias também. vezes você já me deu feedbacks maravilhosos e a minha vida mudou assim muito por causa desses feedbacks. E é esse seguir o que a gente gosta, fazer o que é bom, e você sabe melhor que isso. Eu também agradeço muito a Verdade. gente estar junto aqui. O Resiliência Humana está aberto, o Grupo Resiliência está aí para vocês, o que vocês precisarem, para quem precisar. A gente vem respondendo tudo, mas está chegando uma demanda gigantesca e a gente pede um pouquinho de paciência, como eu sei que também vocês estão aí a toda, mas é um prazer sempre estar Mas o aqui. que precisar, estamos a postos, você sabe disso. Tá bom? Um Tá bom. beijo, Agradeço gratidão, todo minha mundo aí que está com a amada. gente. E quando precisar, vamos chamar, vamos fazer outras. A gente está aí Vamos disponível. sim. Sim? Vamos sim. Um beijo. Beijo, beijo. É isso aí, pessoal. O OnLive fica por aqui. Esse foi Robson Ramushi, do Resiliência Humana. Se você ainda não segue a gente, vai lá no YouTube, que tem o programa Vem Pra Rua Gastronomia e Cultura, agora gravado de dentro de casa. E também me siga aí nas redes sociais, @Analice Nicolau. A live vai ficar no YouTube e também aqui no Instagram. Muito obrigada, tá? Desejo que vocês façam o melhor caminho que vocês puderem e sempre, sempre olhando para o coração, tá bom?